Então, veja, quando a gente fala assim, olha, repassou menos que o 9,5, mas isso não tem nada a ver com uma crise, porque mesmo com a crise a receita está aumentando, então mesmo com a crise tinha que passar os 9,5, né? Então isso. Olha, o gatilho é o seguinte, o Sindjus já entrou com recurso no CNJ também, denunciando essa situação, tá? Então, os meios que nós temos para lutar são os meios legais, né, também, e de mobilização e de pressão, como tem sido feito, tá? É uma briga política, né, jurídica também, e temos que atuar. O que realmente vai resolver isso é a gente ter argumento para mostrar a situação, o amparo legal que nós temos e a articulação política que está sendo feita aí, né? É assim que a gente vai poder resolver esse imbróglio aí e poder ter o recurso. O Sindjus fez a solicitação do CNJ em relação àquele mês que atrasou, né? Não. No mês que atrasou, isso? Todo o período que está atrasado. Nós pedimos no nosso mandato de segurança aquele mês que fosse repassado o restante e que o governador se tivesse repassar menor nos meses seguintes, até o final do ano. Mas o que acontece? Naquele mandado, a ministra Carmen Lúcia disse que nós não éramos os legitimados para propor. Então, o tribunal também tem um mandado de segurança. E dessa decisão dela, nós estamos apresentando recurso. Porque no mandado de segurança do tribunal, ele só pediu relativo àquele mês. Então, já perdeu o objeto. Então, esse é o grande problema. O tribunal ainda tem outros recursos, como, por exemplo, o tribunal até agora não apresentou nenhuma informação para o Tribunal de Contas que o governador está repassando a menor. E faz anos que isso acontece. E ele nunca informou o TSU. Nós fomos informar o TSU decidiu, não há nenhuma informação oficial do tribunal, então arquive-se. Do TCE, que é da União do Estado, Tribunal de Contas. No Ministério Público a mesma situação. Então o tribunal ele não quer entrar no meio do conflito judicial. Ele quer tentar, pelo menos as outras administrações faziam isso negociando politicamente. Essa administração não está conseguindo negociar. Recentemente, na última sessão do órgão especial, eles nomearam, o órgão especial nomeou o desembargador Bétega, que é o vice-presidente do tribunal, para que ele fosse até o palácio e negociasse com o governador do estado. Então, eles estão negociando. Conseguiu-se definir que nesse mês agora de maio, hoje, né, vem 150 milhões de repasse. Veio 150 milhões de repasse. A Folha já tem o provisionamento do 13º, de férias, provavelmente vem parcelas da OEV. Então, esse mês, 150 milhões. Mas não ficou certo que nos próximos meses virão os 150. Então, ainda depende de negociação. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Só antes de fazer um comentário com relação à pergunta dele. O argumento do governo do Estado não é só com relação à crise. Na verdade, o que os deputados colocam e o que o próprio governador coloca é que o tribunal tem milhões de reais parado nos fundos. E isso é verdade. A gente tem o Funjus e o Funrejus. O Funjus vai muito bem, obrigada, e o Funrejus mais ainda. Nós temos hoje no Funrejus 1 bilhão de reais, dos quais 400 milhões estão empenhados. E os outros 600 milhões estão livres, né? Só que o executivo não entende, ou finge que não entende, eu acredito mais nisso, que o que está lá não pode ser usado para pagar pessoal. O Funrejus é para manutenção e despesa de fórum. E aí que eu acho que é a hora também de a gente entrar numa outra discussão, talvez dentro do Comitê Gestor Regional, sobre por que o Funrejus está com tanto dinheiro sem ser utilizado, né? Então, como é que a gente transporta esse valor para o orçamento do tribunal? Isso depende da alteração legislativa, ou isso depende de algumas arrecadações que hoje caem lá, passarem a cair no Funjus, né? Só que aí a gente não pode cair na armadilha do próprio Tribunal de Justiça, que a partir do momento em que o Funjus estava com uma saúde financeira boa, eles empurraram a folha de pagamento dos estagiários para lá, e aí liberam o orçamento para pagar outras coisas que também não nos beneficia, né? Então tudo isso tem que tomar cuidado. Vejam, a negligência é tanta que a resolução 95 ela é de 2014, e só agora, no dia 10 de junho de 2016, nós vamos fazer a primeira reunião do Comitê Orçamentário do primeiro grau. Então é um absurdo. O que eu queria perguntar para o Cid, com relação ao escalonamento. O que o DEF coloca para nós é que não adianta a gente tentar escalonar os 198 milhões em 8 anos que seja.
porque todo aquele valor ele vai ter que ser antecipado para a execução orçamentária do ano que vem, e aí não cabe no orçamento. E também existiria uma vedação legal na lei de responsabilidade fiscal, no sentido de que a gente só poderia escalonar em 3 anos, porque o nosso sistema orçamentário é diferente do sistema da União, por isso que a Justiça Federal consegue dar um aumento escalonado, e nós não conseguimos. Se isso fosse transportado para um anteprojeto de lei, eu tenho lá 198 milhões de impacto, e eu quero pulverizar isso nas tabelas, de maneira que, dentro dos próximos 5 anos, os servidores tenham absorções anuais de valores, até que ao final do 5º ano eles estarão recebendo a mesma coisa dos servidores de segundo grau. É possível ou não? Tá. Então, o que eles estão argumentando é que é o seguinte, né? Todo projeto de lei, né, que estipula um aumento do gasto contínuo, de caráter continuado, que é o gasto do pessoal nesse caso aí, ele tem que ter a projeção para os 3 exercícios. Mas eu entendo que isso não limita que seja projetado para os exercícios seguintes também, né? Então, eu estou pegando um aspecto da lei e dizendo que aquilo é limitador. Eu não entendo que é limitador. Por que a lei fala em projetar em 3 anos? Tá? Para você, o espírito da lei aí, no sentido de quê? Que eu garanta que não vai extrapolar. Então, se eu faço uma projeção, inclusive, de uma coisa que é 5 anos, eu estou cumprindo mais que a lei, inclusive. Eu quero mostrar a sustentabilidade disso, não em 3, mas em 5, com esse parcelamento. Né? Então, é isso. Então, a questão toda é o seguinte, né? Que, ao se definir isso como prioridade, né, as condições, a gente consegue criar aí, as condições fiscais estão dadas e as financeiras, essa discussão toda aí. E você conseguiria, Cid, com base nessa opção que foi feita dentro do projeto, desses 198 milhões, transportar o nível médio do 1º grau para a tabela salarial do técnico judiciário de 2º grau e transportar os servidores de nível superior do 1º grau para a tabela SAI, que não é a tabela dos assessores jurídicos, mais os 80% de verba? Você conseguiria fazer esse cálculo e fazer uma simulação de pulverização em 5 anos para apresentar na reunião do dia 25? Sim. Tá. Então, se o sindicato autorizar, acho que seria bem interessante a gente apresentar, porque a partir do momento que a gente coloca por escrito, a gente põe a administração numa situação em que ela tem que contrapor por escrito. E eu acho que está mais do que na hora de a gente começar a discutir por escrito. Né? Porque de boca, acho que a gente já está cansado de levar não. Só o não adianta, eles têm que botar o preto no branco. Tá? Tá bom. Boa noite. Cid, eu queria fazer uma pergunta a respeito da receita das varas estatizadas. Porque, à medida que é feita a estatização, então, o que é arrecadado pelas varas cíveis ou as varas da Fazenda, em questão de custas, e também quando deixam de ser cumpridas diligências pelos oficiais de justiça, todas essas receitas, elas entram para o fundo da justiça. E essa arrecadação, ela também é contabilizada para fazer frente a essa futura despesa para fazer isonomia? Porque eu acredito que esses valores deveriam ser contabilizados. Por mais que seja deficitário a arrecadação, enquanto é gasto com essa estrutura, deixa de ser gasto com a estrutura e sobra dinheiro no caixa. Né? Bom, aí eu vejo que o Pacheco pode até responder melhor, que ele que acompanha lá também no comitê a questão dos fundos, né? Mas, a princípio, o recurso aqui para cobrir esse gasto é o TJ. Pacheco. A receita do FUNJUS, né, ela é toda incorporada nas receitas das varas estatizadas. Todo esse dinheiro vai para a conta única. Aquele decreto 1752 faz a arrecadação desse dinheiro e entra como receita do FUNJUS, para uso de pagamento de analistas e técnicos e estagiários. Não, desculpe, não sei se... Eu acho que não teve provisionamento do 13º nem de férias. Então, temos todos esses problemas. Aí, o que acontece? A nossa busca é a igualdade de tabelas, tanto de 1º quanto do 2º grau. Os servidores do 2º grau, na sua grande maioria, não entendem por que o 1º grau precisa ganhar igual ao 2º grau, porque eles imaginam que eles fazem uma função de representação do tribunal. Eles assinam um documento em nome do tribunal, e nós exercemos meras funções dentro de cartórios. Então, por que o mesmo salário?
Então, a gente enfrenta esse tipo de problema dentro da comissão. Com todos esses problemas, nós falamos, os servidores que estão ali estão para assessorar, não estão ali para expressar a sua opinião e fazer com que ela tenha alguma validade para atrapalhar o projeto. Então, nós deixamos isso bem claro e definimos o critério da escolaridade. Então, é por escolaridade. Servidores de nível básico, primeiro e segundo grau, devem ganhar o mesmo salário, e aí nós temos um problema, que as tabelas são iguais, mas na última assembleia até uma servidora apresentou que no segundo grau, os servidores do nível básico ganham VPNI. E no primeiro grau a VPNI não existe. Nós temos até ação pedindo VPNI para todos os servidores, porque lá todos os servidores recebem. O problema é que recebem cada um em uma proporcionalidade. Um recebe 50%, outro 30% e assim vai. Então, nós temos essa busca também de incorporação da VPNI lá no segundo grau, para que haja o correspondente aumento salarial no primeiro grau. Os servidores de nível médio, nós temos esse 14% de diferença salarial. É um percentual menor em relação do que o nível superior necessita, que é os 6% mais 80%, mas é uma quantidade muito maior de servidores. Então, também tem um impacto grande. Não temos muita restrição quanto a isso, não tem tantas barreiras quanto ao cargo de nível médio, mesmo porque lá já tem o cargo de técnico judiciário, aqui também, então fica mais fácil. Os maiores problemas são realmente em relação aos servidores de nível superior, que no primeiro grau são os escrivães, os analistas e os secretários de juizado, em relação à tabela SAI, que é a tabela que tem lá no segundo grau para os servidores de nível superior. Essa sigla SAI, acho que você estava com a tabela, né? Para os economista, bibliotecário, psicólogo, assistente social, administrador, contador. Esses são os servidores de nível superior no segundo grau, que tem a verba de representação de 80%. Então, que a gente quer receber 80% também no primeiro grau, e aí a tabela tem o problema, que a tabela sai lá, começa maior que a nossa, mas termina menor, por causa dos interníveis. Nós, quando progredimos aqui, progredimos de 5% em 5%. Vocês podem ver ali no SUP e SEG, são os servidores de nível superior, o verdinho do lado direito. Progride de 5% em 5%. Lá no segundo grau, progride de 3% em 3%. E aí dá a diferença, que no final nós temos um salário maior. Então, por isso que todos teriam, servidores de nível superior, ir para a tabela ESP, que é a tabela do assessor jurídico, que ela começa um pouco maior. Vocês podem ver a última lá, a tabela branca ESP, ela começa um pouco maior e, no final, ela termina pouquíssima coisa maior do que no primeiro grau. Então, a ideia é colocar todos naquela tabela. Então, os servidores do nível superior, do SAI, do segundo grau, também vai ter esse aumento salarial. Então, a busca é isso, pegar todo mundo, levar para a tabela ESP, e aí vai ter diferença entre a verba, porque o assessor jurídico continua ganhando 126% de verba, e o servidor do primeiro grau e segundo grau de nível superior, 80% de verba. E aí a gente ouviu alguns desaforos, né, de vários servidores nesse sentido, que nós não temos a mesma função, não temos o mesmo cargo, então não tem por que ter o mesmo valor salarial. Então, essa é a nossa dificuldade lá atualmente. Ela é meramente política, como o Cid disse. Há o dinheiro, há a possibilidade orçamentária e financeira. Agora, o tribunal tem que resolver um problema, que é o problema de negociação política, um problema de relacionamento. A gente sabe que há uma briga em relação aos depósitos judiciais. O que são os depósitos judiciais? Eles não são dinheiro do tribunal, eles são dinheiro da parte. As partes entram no processo brigando por uma execução, por um valor, e fazem esse depósito previamente. É esse montante que fica lá no tribunal por anos, e o tribunal aplica e consegue render, enquanto ele está na caixa, ele fica lá numa conta rendendo, né? O Estado quer pegar esse dinheiro. Já pegou uma parte desse dinheiro judicialmente e ele quer pegar todo esse valor. Como ele não consegue, eles ficam nessa briga. O Estado quer esse dinheiro, o tribunal não quer passar esse dinheiro. E aí, nosso interlocutor, o presidente, não tem tido um bom relacionamento com o governador do Estado. Atualmente, o desembargador Bétega foi nomeado para fazer essa interlocução. Esperamos que as coisas melhorem, se resolvam. Mas, de qualquer forma, isso não é problema nosso.
Nós temos uma lei que nos garante 9,5% de repasse. Então, o presidente do tribunal tem que fazer com que esse repasse aconteça, porque nós temos uma demanda, e uma demanda que está garantida pelo CNJ, que é uma demanda de priorização do primeiro grau. E agora a resolução 219 é clara, ela estabelece a carreira única. E se é carreira única, você não pode colocar 2 servidores, um do lado do outro, ganhando diferente. Isso não tem como acontecer. O tribunal já tentou fazer isso quando contratou auxiliar administrativo, analista e técnico com salários pequenérrimos para colocar do lado de pessoas ganhando o dobro, o triplo. Então, isso não vai funcionar agora. E é por isso que a gente tem que fazer essa força. Tem que fazer essa força porque na próxima reunião, dia 25, que é quarta-feira agora, é a reunião da comissão. Nessa reunião da comissão vai vir um representante da Associação dos Servidores de Nível Superior de segundo grau, um representante dos assessores jurídicos de segundo grau e 2 outros assessores jurídicos. Qual o objetivo deles na comissão? Infelizmente, não é colaborar para que ela ande. Infelizmente, é para ver se ela está de acordo com o que eles pensam ou não. Então, por isso que foi importante esse ato lá hoje, e a gente mostrou a nossa força com esse ato, porque ficou claro para eles que a gente sabe que nós temos direito e que nós não vamos desistir, que uma hora eles vão ter que ceder. Isso é importante, essa mensagem é importante, tanto que, no momento em que estávamos no ato, nós tivemos pessoas do tribunal nos ligando, perguntando por que nós estávamos fazendo ali, que, meu Deus do céu, que estava fazendo barulho, que estava incomodando, o que era aquilo, precisava daquilo? Não precisava, porque vocês não conversaram com a gente. Então, mostrou que incomodou, e isso é bom. Isso é bom porque eles veem o que está acontecendo, eles sabem que os servidores não estão acomodados. Eu só queria fazer uma reflexão antes de eu me retirar. Primeiro, como o Pacheco falou, o espaço está aberto para vocês, é um espaço de discussão, não é um espaço de deliberação. Hoje a gente está num seminário, não é uma assembleia. E eu só queria fazer uma reflexão. Às vezes a gente esnoba e nem toma conhecimento de alguns atos que, a princípio, a gente acha que são menos importantes, como é o caso da Resolução 95, que é a resolução que fala sobre a divisão de orçamento. Ela é uma resolução de 2014. Se tivesse acontecido uma movimentação dos servidores da própria administração no sentido de cumprir essa resolução tão logo ela foi publicada, hoje nós já teríamos, talvez para o exercício orçamentário passado, para esse e para os próximos, o hábito de discriminar o orçamento. Então, o que a resolução fala é, tribunal, quando você for encaminhar a sua lei orçamentária, você vai discriminar o que é para o primeiro e o que é para o segundo grau de acordo com a sua demanda. Hoje, não sobra dinheiro para o primeiro grau porque essa discriminação não foi feita. A partir do momento que eu separar o orçamento e disser, um exemplo só, a grosso modo, 30% do valor é para o segundo grau, 70% do valor é para o primeiro, aí, desses 70%, vai começar a aparecer dinheiro para cumprir com as nossas demandas. Enquanto essa separação não for feita, enquanto o dinheiro estiver num bolo só, o gestor escolhe quais são as prioridades dele e, dentro das prioridades, ele executa. Então, cabe a reflexão no sentido de a gente analisar que a Resolução 95 ela pode ser uma resolução um pouco estranha, ela tem ali expressões técnicas, né, que às vezes a gente não reconhece. Comitê orçamentário, o que faz um comitê orçamentário de primeiro grau, qual que é a função dele? A função dele é justamente essa, fazer com que a administração cumpra a Resolução 95. Na primeira reunião do Comitê Gestor Regional, em setembro do ano passado, presentes os diretores de departamento, foi perguntado para a diretora do departamento, para Maria Alice Panizzi, se o tribunal havia feito a discriminação. E ela respondeu com todas as letras que não. E que, inclusive, isso era muito difícil. Por quê? Porque tem gastos, por exemplo, o tribunal licita lá compra de computador. Não tem como ele discriminar nesse gasto quantos vão para o primeiro, quantos vão para o segundo. Bom, então está na hora do tribunal aprender a fazer a discriminação. Se ele não sabe como faz, então ele que peça auxílio para o CNJ ou para algum tribunal vizinho que já faça e que tenha sucesso na divisão. Né? Mas eu fiz a reflexão só para provocar isso. Né? Às vezes a gente não dá importância para um ato que não nos concede um aumento imediato, mas, de repente, é a execução e o cumprimento da Resolução 95 que vai possibilitar a separação de orçamento, que, por sua vez, vai possibilitar o atendimento das nossas demandas. Né? Então, hoje foi um ato bastante importante, eu acho que cabe a nós refletir e, se for o caso de, numa próxima Assembleia, deliberar por outro, acho que a gente tem que ter mais tempo para organizar, mais tempo para conscientizar esses servidores, né? E
na próxima reunião, na outra Assembleia, a gente já se comprometeu a relembrar o desembargador Xavier sobre o canal direto que vai ser aberto entre os servidores e o comitê, e quando este canal for aberto, é muito importante, é de extrema importância que os servidores mostrem a sua cara e mostrem para que vieram. Né? Enquanto a gente não direcionar pedidos nesse sentido, no sentido de que o tribunal cumpra as resoluções, a gente não vai ter sucesso na nossa demanda, porque o argumento sempre vai ser pela falta de dinheiro. Né? Então, assim, não tem uma coisa mais importante que a outra. Né? Uma coisa só vai acontecer a depender de outra. Né? Então, é importante que essa pressão do primeiro grau chegue bem pertinho dos dois comitês, tanto do gestor quanto do orçamentário. Tá? E, desculpe, mas eu preciso ir. Abrir para as inscrições agora, né? Obrigada, Patrícia. Só para a Patrícia falando agora, me lembrou que é curioso o que acontece, né? Nós temos primeiro e segundo grau. O primeiro grau exerce atividade fim. Ele é a função essencial do tribunal, ele é o porquê existe o tribunal, ele é quem está ali para servir a parte, para servir o jurisdicionado. E o segundo grau exerce atividade de meio, a função administrativa. E a maior parte do orçamento é destinada para eles, né, proporcionalmente. Então, é isso que não combina. Nós temos tribunais aí onde o primeiro grau ganha muito mais que o segundo grau, porque ele é a atividade fim. Então, a gente tem que consertar essa situação. Quem está inscrito? Dionei? Dionei? Onde está o Dionei? Pediu inscrição. A gente espera ele voltar, o próximo. Tem mais alguém inscrito? Não. Então, Daniela, pode vir. Bom, primeiro, boa noite. Eu acho muito importante essa abertura do diálogo. Esse seminário é um grande passo para que a gente consiga começar a pensar um pouco mais como servidores, pensar um pouco mais como união. Eu sei que o sindicato ele não representa só servidores do primeiro grau. Isso é óbvio para todo mundo que está aqui. Só que eu acredito que a gente tem que começar a pensar um pouco mais com força, né? Não desmereço o ato de hoje, muito pelo contrário, só que eu não achei que ele foi representativo. Né? Nós somos muitos servidores, o comitê gestor está aí, está enfrentando dificuldades, está enfrentando barreiras, quem está lá nos representando sabe disso. A gente precisa começar a pensar um pouco mais coletivamente, a construir um pouco mais as nossas lutas, e não é o que a gente observa. Né? Muitos dos servidores da capital não participam. Concordo com a Patrícia quando ela diz que a gente precisa se organizar um pouco mais. O sindicato tem pé, tem força para isso. A gente tem que começar a pensar nos atos de mobilização externa de uma forma mais organizada, para que, sinceramente, a gente não vire motivo de piada, de chacota, né, dos outros servidores que reúnem o segundo grau 10, muitas vezes 10, 20% a mais do que nós, 100% a mais de servidores. Vai numa reunião, eles conseguem reunir 100, 150 servidores para participar de uma reunião com o desembargador. A gente não reúne isso num ato. Isso é vergonhoso. Eu acredito que se cada um de nós chegarmos na nossa comarca, conversarmos com os nossos servidores, conversarmos com nossos colegas de trabalho, vamos utilizar esse espaço que o sindicato forneceu do seminário e vamos começar a conversar pessoalmente com os servidores. Explicar, a maioria dos servidores não sabem o que a gente está enfrentando, não sabe as barreiras que a gente passa nesse comitê e, sinceramente, deixar representatividade para o Pacheco, para a Daienfer, para a Paty, que está lá praticamente na linha de frente, nós não vamos avançar. É importante que a gente reflita que, se a gente deixar esse momento passar, nós vamos ser passados como um trator igual a gente foi. Quem está aqui há mais tempo, eu não estou há tanto tempo no Poder Judiciário, estou há 4 anos, quem está aqui há mais tempo sabe que a gente enfrentou dificuldades na gestão do Kfouri e o que nós recebemos no diálogo. A gente recebeu aumento para eles e para nós não tivemos. Então, se a gente não começar na representatividade, se a gente não começar a fazer a nossa parte, não é só deixando para o sindicato, pagando a contribuição que a gente paga de 1% do nosso vencimento, ou seja, eu como analista, contribuindo para a Anjude, que nós vamos conseguir fazer com que essa isonomia seja implementada, gente. Isso não acontece da noite para o dia. Não adianta a gente ficar isolado.
ajo com louvor, eu acredito que a gente precisa desse momento, sim. Só que esse ato de hoje mostrou que os servidores do primeiro grau estão acomodados nas suas comarcas. A gente ainda vive preso no nosso mundinho. A gente ainda não aprendeu a lutar pelos nossos direitos, não. A gente delega isso para que outros façam. A gente vive lá no nosso sistema. Na minha comarca eu tenho as minhas dificuldades, todos nós temos as nossas dificuldades, mas a gente não se mobiliza. Quisera que todos nós fôssemos, dia 25, dar o apoio que a Daiennefer, o Pacheco e a Patrícia, assim como o Padilha, né, que eu estou mantendo uma comunicação mais pessoal com ele e agradeço esse canal também, a gente tem que pressionar mesmo. Quisera que nós fôssemos, dia 25, lá na frente do Palácio, lá onde acontece a reunião, igual nós fomos hoje, em grande número. Pelo menos umas 500 pessoas lá na frente. E vamos ver se a comissão, se o comitê não sente que a gente quer ser ouvido, que não dá mais para que os servidores do primeiro grau sejam vistos como menos, como desqualificados, com atribuições desmerecidas. Eu, como psicóloga no primeiro grau, trabalho tanto ou mais como uma psicóloga no Palácio. Muito mais, né? Já fui ameaçada de morte pelo menos 4 vezes nesses 4 anos. E eu duvido muito que uma psicóloga no Palácio seja ameaçada de morte quando ela tem que atender um adolescente infrator, que muitas vezes tem a personalidade criminosa, pior do que muitos bandidos condenados adultos. É extremamente difícil isso. Então, por que a gente não consegue fazer essa isonomia? Porque a gente não pensa que nós somos isonômicos. E a gente não age assim. É vexatório. Eu andei 450 quilômetros para estar aqui. E quem vem? Quantos servidores vão sair do seu quadrado para estar aqui? Não dá mais para a gente viver assim. Assim como nós temos queixas, nós fazemos críticas ao sindicato, eu faço críticas à Anjude, ao sindicato, eu critico mesmo. Né? Critico até o Padilha. Mandei um e-mail pessoal para ele, muito educado, eu acho até. Mas a gente tem que começar a conversar a respeito disso. A gente tem que começar a olhar as críticas e dizer também um norte. Até quando que nós vamos deixar o sindicato sozinho? Até quando que nós vamos deixar a Patrícia nos representando lá sozinha? Na hora que ela chama, na hora que o sindicato chama por nós, o que nós fazemos? Quantos nós estamos aqui? Vocês que estão assistindo de casa, quantos que vieram? Quantos que viriam se a gente falasse, vamos lá na próxima reunião? Vamos lá fazer campana mesmo. Desculpa o perdão da palavra, mas os diretores e licenciados deveriam estar lá. Não, eu digo dos licenciados porque estão mais próximos, né? Mas quantos diretores estão? E não é só para deixar isso para o sindicato, não. Tá? Não desmereço. Eu sei que eu adiantei, que eu estou usando muito da palavra, mas é que eu fico muito indignada. Né? Cada um tem a sua experiência pessoal, cada um tem as suas dificuldades de participar, só que não dá mais para a gente deixar a banda passar, o bonde andando. A gente briga por isonomia há tanto tempo. Brigar nas redes sociais, gente, se xingar, cobrar do sindicato no Facebook, não é a mesma coisa. Não é? Nós não somos mais assim. A gente já está no mercado de trabalho, a gente já está aqui ativo. Não dá mais para ficar desse jeito. Então, servidores, vamos se unir realmente. Vamos lutar por essa isonomia de frente. Não é na rede social e no Facebook. Os desembargadores estão lá no Palácio, a nobreza está lá no Palácio e parece que a gente é a plebe. E até quando que a gente vai ficar assim? Nos sentindo plebe? Até quando que a gente vai cobrar dos diretores do sindicato uma ação que eu também tenho que participar? Vamos sair do nosso quadrado e do nosso mundo. Essa isonomia não vai vir sem luta. A gente tem, como Vinícius bem pontua, né, o nosso analista psicólogo também em Umuarama, nós temos, sim, o ponto jurídico ao nosso favor. Nós temos o CID aqui dizendo que o orçamento comporta. Mas a gente tem uma briga política. Os servidores do segundo grau não nos veem como iguais. E ponto. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Parar de viver do mundo do Bob. No mundo imaginário, que isso não existe.
nós vamos enfrentar resistência. E se nós deixarmos Daienifer, Pacheco, Patrícia, Padilha sozinho nessa briga, nós vamos perder. Eu espero, sinceramente, que cada um que está assistindo, que está aqui, saia com a consciência que nós precisamos começar a trabalhar essa resolução, trabalhar essa isonomia na nossa comarca. Perca 15 minutos do seu tempo, vá na outra vara, converse com o colega de trabalho, explique a importância disso, explique esse momento, que se a gente perder essa oportunidade, nós não vamos ganhar nunca mais. Isso não existe. É um momento que não passa. Daqui um pouco eles vão lá, vão montar um grupo isolado, vão criar um cargo que agora eles são suporte administrativo e vão deixar a gente na ralé de novo, como se a gente fosse a plebe e eles a nobreza. Nós vivemos em pleno século XXI, não dá mais para fazer isso. Foi isso que eu pontuei para o Padilha também, quando eu mandei minha comunicação pessoal para ele. Vamos começar a cobrar dos nossos representantes, mas vamos participar. Não adianta cobrar somente, viver isolado e não fazer a nossa parte. Não é estar descontente com o sindicato que nós vamos sair dele, que nós vamos desfiliar dele, que nós não vai mais participar das coisas dele. Cada um erra no seu ponto. Mas agora aqui a gente não está lutando pelo sindicato. A gente não está lutando por associações. A gente está lutando por uma justiça que tem que ser feita dentro do Tribunal de Justiça. A gente está dentro da instituição que deveria, socialmente, aplicar e administrar a justiça. E nós não temos isso nem dentro da nossa própria instituição de trabalho. Nas nossas comarcas não são iguais. Ou são? Eu acredito que não. Tá? Então, é só a palavra que eu peço, e desculpa se eu me estendi. E quero parabenizar, eu acredito que o sindicato ele tem que fazer força e voz mesmo. E quando você estiver nas reuniões, Pacheco, use da sua voz, mesmo que você não tenha voto. Faça chegar a mensagem de que em pleno século XXI nós não podemos mais admitir que cargos iguais, com o mesmo nível de escolaridade, sejam tratados de forma tão diferente. Não dá no serviço público que uma psicóloga, um assistente social que tem a mesma graduação, o mesmo diploma, o mesmo registro de classe, ganhe praticamente metade do que o outro ganha, simplesmente porque um está na nobreza e o outro está na plebe. Isso não existe. Ou, então, nós não somos servidores públicos. A gente tem que mudar o conceito de servir ao público, que está errado. Obrigada, gente. Desculpa se eu me excedi. O Cleiton, por favor. Eu passei, foi montado então aquele grupo no Telegram, né? Não sei se todos aqui têm acesso, e eu compartilhei um vídeo lá hoje, que vai só passar um pouquinho do áudio. Esse vídeo, ele tem 2 anos. Há 2 anos atrás, nós nos reunimos, nos mobilizamos e fomos para a frente do Tribunal de Justiça. E fizemos um grande barulho. E quando nós fizemos essa movimentação, nós conseguimos algumas coisas. Nós conseguimos a instituição das comissões. Eu acredito que a maior parte acaba não recordando, mas essas comissões, a resolução 9495 é do final de 2014. O nosso movimento foi de maio de 2015. Se nós não tivéssemos feito essa movimentação, nós não teríamos a instituição dessas comissões até a presente data. Então, isso é para mostrar que nós temos força, quando todos nós vamos para a rua. E quando nós buscamos os instrumentos que estão à nossa disposição. Dentro da parte política, a mobilização, fazer pressão, ir lá na frente do tribunal. Na parte jurídica, nós temos as resoluções a nosso favor. Mas até que ponto nós estamos dando importância para os dois lados? Acredito que na parte política nem se fala. A Dani já explanou aqui que realmente nós não estamos dando a atenção devida. Independente de concordância,
de plano, de planejamento da direção sindical ou dos servidores que estão insatisfeitos com tudo que já aconteceu, nós temos que colocar um ponto nisso e, a partir desse momento, nos unirmos para aquilo que realmente que é de nosso interesse, que não é só isonomia. Isonomia é um reflexo. O que nós temos que buscar é o quadro único. E dentro do quadro único, nós vamos ter, por reflexo, a isonomia, nós vamos ter o mesmo procedimento disciplinar, nós vamos ter várias outras mudanças. Então, acredito que a gente tem que começar a brigar pela instituição do quadro único. E o outro ponto que eu gostaria de falar, que nós estamos deixando a desejar na parte jurídica, é que todos os instrumentos se comunicam, eles conversam entre eles. O tribunal faz uma lei o plano plurianual, que é o quanto vai ser arrecadado e gasto durante 4 anos. Foi feito um plano de ação pelo comitê gestor. Esse plano de ação não está no planejamento estratégico do tribunal, embora tenha sido identificado como uma causa, um problema dentro da estrutura do tribunal, o tratamento diferenciado entre primeiro e segundo grau, conforme as pesquisas e a audiência pública que foi realizada, mas ela não tem uma ação para cumprir, para satisfazer esse problema, para solucionar esse problema. E o que o sindicato fez? O que a associação fez? O que os servidores fizeram? Nada. Ninguém... Eu gostaria até de saber aqui, quantos aqui já leram o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça? 5 pessoas. É obrigação de todo servidor. Nós temos que ler o planejamento estratégico. Nós não sabemos quais são as metas do tribunal. Nós não sabemos onde nós nos encaixamos dentro das metas do tribunal. Nós não podemos simplesmente chegar no nosso local de trabalho e fazer as nossas atividades. Se nós queremos mudar o tribunal, nós temos que começar a mudar nós mesmos. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento para poder... Alô? Alô? Então, só para concluir, nós precisamos buscar o conhecimento que embasa todo o planejamento do tribunal. Porque quando nós formos conversar, primeiro depois que a gente mudar o nosso comportamento e formos conversar com os nossos colegas, nós temos que ter argumentos. Como é que eu vou conversar com o meu colega e vou convencê-lo de que o tribunal está fazendo algo errado e que nós temos à disposição ferramentas para mudar isso? Então, eu preciso entender o que é a Resolução 94, 95, a 219 e a 220. Eu preciso ler o planejamento estratégico do tribunal. Eu preciso saber quem é que compõe o Comitê Gestor Regional. Para que serve o Comitê Gestor Regional? Eu preciso saber do Comitê Orçamentário. Gente, a gente não discute o orçamento do tribunal, sendo que tem uma resolução do tribunal, do Conselho Nacional de Justiça, que determina a separação do orçamento entre primeiro e segundo grau. E nós não sabemos quanto é destinado para o primeiro grau, para onde e nem para quê. Então, existe outro ponto que nós também deixamos passar, que é todas essas resoluções, elas têm como fundamento, elas têm um norte dado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é a governança colaborativa. Ou seja, é a oportunidade dos servidores participarem das tomadas de decisão do Tribunal de Justiça. Como? Através dos comitês, das comissões. E nós não estamos participando ativamente desse espaço. Nós temos que ocupar esses espaços. Então, eu acho que eu queria propor como reflexão para todos e que houvesse um estímulo institucional
para que nós buscássemos esses conhecimentos e para que nós ocupássemos esses espaços. Bem, acho que na fala do Cleiton, alguém mais quer usar a palavra? Você gostaria? Você gostaria de usar a palavra? Por gentileza. Não. Também. Você veio aqui na tabela. Porque a alteração da tabela. Olha aqui, ó. Inativos aqui, ó, na tabela. Tá aqui, ó, Helena. Ali, ó, aqui, ó. Ativos, inativos e cargos vagos. Tá bom? Para todos. Porque o tribunal paga os inativos também, né? A senhora, por gentileza? Como é o seu nome? Da onde? De Curitiba mesmo? Então, eu sou a Renata, sou do SAI. Obrigada pela oportunidade que vocês estão fornecendo a todos nós, funcionários, servidores, de ter mais conhecimento sobre as nossas questões, e, através desse conhecimento, poder reivindicar alguma coisa. Que o que a gente percebe, inclusive uma história nossa do SAI, que a falta de conhecimento tem nos prejudicado durante esses 20 e tantos anos que a gente atua. Somos psicólogas e assistentes sociais, que inicialmente começaram trabalhando com infância e juventude, mas no interior o que a gente faz é o que se chama de clínica geral. Você atende tudo. Atende família, atende adolescente menor infrator, atende maior infrator, carta precatória de várias criminais, estaduais, federais, enfim, o que tiver que precisar da intervenção de um psicólogo, assistente social, sobra para o pessoal do SAI. E durante esses 20 anos a gente sempre foi esquecida, esses 20 e poucos anos a gente sempre foi esquecida e sempre deixada e relegada a segundo plano. É como se nossa função, nosso trabalho realmente não importasse tanto assim. Eles querem que a gente faça, mas na hora de a gente ter um reconhecimento, na hora de se valorizar o que é feito e a ajuda que esse técnico, que esse psicólogo, que esse assistente social, o subsídio que ele fornece ao magistrado para ele poder decidir alguma coisa, isso é totalmente esquecido pelo tribunal. E a gente está naquela outra tabelinha coloridinha de antes, né, como segundo grau, mas a gente é considerada, embora que para ser admitida na época, a gente precisou de diploma de psicólogo e assistente social, hoje nós somos consideradas pelo tribunal como sendo nível médio, exercendo a função de nível superior. O que eu quero saber é como é que, nesse momento que está se mexendo em tudo, que se fala de isonomia, como é que o sindicato pode nos ajudar a reverter essa situação e ter essa questão do nível superior nosso reconhecido, principalmente na questão salarial, né? Porque nós ganhamos, somos remuneradas como sendo o nível médio que faz função, não desmerecendo quem trabalha em cartório. Eu já trabalhei em cartório, eu sei que o trabalho de cartório não é fácil, mas como se a gente estivesse fazendo um serviço burocrático e não como uma coisa, como um serviço de outra área, que tem a sua especialização também. Como é que vocês podem nos ajudar nesse sentido? Até a Vilma, né, me ligou aqui algumas semanas atrás para falar sobre essa questão do SAI, porque nós temos um grande problema, né? Para quem não conhece essa situação, esses cargos existiam já antes da Constituição de 88. Não esses cargos, mas essas pessoas que foram contratadas, um grupo de uma forma, outro grupo de outro, né? Um foi contratação direta, um foi concurso, outro foi um processo de seleção na comarca. E aí, quando veio a Constituição, que regulamentou que tinha que ser concurso, o tribunal resolveu recepcionar, mas fez de uma forma totalmente equivocada, e ficou que essas pessoas foram transformadas em cargos de técnica especializada em infância e juventude, um cargo de nível médio, quando, na verdade, para a contratação foi exigido o nível superior. Afinal de contas, se exigia-se o curso, né, já foi técnico de nível superior, uma coisa absurda, né, que você é de nível médio ou de nível superior, não tem como ter essa mescla. E aí o que acontece? Que hoje, por exemplo, você tem num cartório de primeiro grau, apesar de elas serem do quadro do segundo, elas estão nessa tabela IAD,
apesar delas serem do quadro da secretaria, elas trabalham no primeiro grau de jurisdição. Então, você tem uma psicóloga e uma técnica especializada em infância e juventude formada em psicologia, hoje ganhando diferente. Hoje até tem um salário melhor porque ganham VPNI, mas que foi a forma do tribunal encontrou de arrumar a bagunça que ele fez. Mas o reconhecimento do nível superior não existiu. E aí nós temos vários problemas, né? O Lud, hoje ele está em Fortaleza, no evento da FENAJUDE, discutindo a resolução 219, já me mandou uma mensagem dizendo que tiraram 15 encaminhamentos para serem apresentados no CNJ, na nossa audiência. E, assim, o grande problema é que, hoje, a Constituição não permite que haja transposição de cargo. Você não pode sair do cargo de nível médio para o cargo de nível superior. Então, tem algumas ações correndo nesse sentido, discutindo que isso foi feito errado, né? Isso não devia ter ido para nível médio, não é nível médio. Está enquadrado no lugar errado. Então, isso depende da ação judicial. Eu sei que foi deferida a participação de vocês na próxima reunião, né? Então, na próxima reunião vai ter as técnicas, vai ter 2 representantes das técnicas especializadas em infância e juventude, para ver o que a gente consegue discutir lá com pessoas da administração, se a gente consegue encontrar um caminho viável, porque o caminho mais correto é sair dessa tabela. Nem que não vá para... nem que não haja alteração do cargo para cargo de nível superior, mas então que se tenha uma tabela para técnica especializada em infância e juventude que seja idêntica de nível superior, ainda que não haja, porque o ideal era que saísse da técnica, da tabela IAD e fosse para a tabela SAI. Esse era o ideal, que ela ficasse dentro da tabela SAI. Então, isso é uma discussão que a gente vai fazer na próxima reunião, né? Nós já estamos sabendo da participação, então, que a gente discutiu aqui seria isso. Seria ter uma outra tabela, então, para as técnicas especializadas em infância e juventude, idêntica à tabela SAI, com 80% de verba de representação. Essa é uma discussão que a gente fez aqui. Agora, se esse vai ser o melhor caminho, ou se, de repente, consegue tirar da tabela IAD e pôr na tabela SAI, é o que a gente vai acabar discutindo na próxima reunião. Mas eu acho que isso dá para... vocês já tinham falado de a gente fazer uma reunião aqui no sindicato, né? A gente já conversou que o jeito é convocar essa reunião. Então, na próxima, dia 25, a gente vai ver o que eles dizem sobre a situação, porque sem eles disserem o que pensam, não adianta a gente fazer uma reunião aqui sem poder dizer nada para vocês. Então, vamos ouvir da administração o que eles pensam em relação a isso e vamos convocar daí para sexta da semana seguinte ou a outra, para dar tempo também de vir, né, o pessoal do interior e mobilizar e ver, e a gente faz uma reunião com o setor específico. Acho que é o melhor caminho, né? O que vocês acham? Né? E aí a gente encaminha nesse sentido para ver se a gente consegue arrumar a casa. Porque o que a gente está fazendo na isonomia não é só a isonomia, é arrumar a casa, porque é uma bagunça, né, o nosso tribunal. Vários cargos com várias distorções. Um exemplo é o dos oficiais de justiça, que a gente também está tentando arrumar lá dentro, que é essa questão das custas, a questão, né, do salário técnico ganhando um valor de indenização de transporte, o oficial de justiça ganhando outro. Então, todos esses problemas que tem dentro do tribunal. Então, esse é o momento da gente ver o que a gente consegue acertar o plumo ali dentro, né? Mais alguma pergunta? Pessoal, quero agradecer a presença de todos, então, acho que foi bastante importante a presença hoje, no ato também. Lembrar para vocês que segunda-feira, então, das 15 às 16, a gente está chamando vocês para desligar os sistemas, né, ficar nesse momento, discutir, esse talvez seja o momento que a Daniela propôs aqui, de conversar com os servidores, de discutir sobre a isonomia, de conscientizar os demais servidores. Nós vamos fazer um documento para entregar para os desembargadores, nessa segunda-feira, dia 23, falando sobre a isonomia, e a gente também vai disponibilizar um vídeo na página do sindicato para vocês. E, enquanto isso, compartilhem, porque é dia de sessão do órgão especial nesse dia, é o último dia da sessão administrativa desse mês, era quando devia ir a nossa database, então é importante a gente estar mobilizando aí, aproveitem para mandar mensagem no WhatsApp, no Facebook, pedindo isonomia, pedindo database, mostrando que a gente está unido.